Sem Pena é um documentário de Eugênio Pupo, produzido em 2014 no Brasil, e que trata do sistema penal brasileiro. Entre outras coisas, o documentário Sem Pena demole um lugar comum, divulgado principalmente pela mídia no Brasil, que o Brasil é o país da impunidade. O Brasil, na verdade, conforme pesquisas do próprio Estado, né, segundo as estatísticas oficiais, é um dos 4 países do mundo que mais encarcera gente. Sem Pena é um documentário que ajuda a gente a entender que esse discurso da penalização, do encarceramento em massa, ele tem um sentido de, muitas vezes, aprisionar gente pobre, miserável, que, historicamente, no Brasil, é vista como um estorvo, como um incômodo. Uma outra questão também que Sem Pena levanta é a respeito da morosidade da justiça no Brasil. Há uma passagem, inclusive, uma das primeiras entrevistas que aparece no documentário, trata de um sujeito que é preso, né, de uma mulher, na verdade, que foi presa e que, enfim, consegue o habeas corpus, mas parece que por uma falta de comunicação entre setores da justiça, ela é considerada foragida quando ela tinha garantido o habeas corpus. Isso acontece geralmente com as pessoas que dependem enfim, de advogados que não são constituídos, não têm condições de bancar um advogado, e o filme ele explora bem essa e outras situações. Uma outra questão também que que o filme Sem Pena mostra de maneira bastante contundente é a relação que existe entre a história da prisão e uma história de uma sensação de que a punição, de que a vingança resolve algo na sociedade. No entanto, há uma falta, que pelo menos eu senti no filme, exceto tirando umas 2 falas, 2 testemunhos, de uma crítica mais contundente à própria prisão. Eu costumo dizer, como historiador, que as coisas que existem historicamente, elas podem também deixar de existir. Há um movimento chamado abolicionista, um movimento abolicionista penal, que se organiza e articula uma luta contra a existência da prisão. Isso gera uma série de questões polêmicas, mas também é um convite para se experimentar uma vida sem a punição. Um importante filósofo do século XX, num livro dedicado ao nascimento da prisão, chega à conclusão de que 200 anos de prisões, que esse sistema penitenciário moderno, ele surge mais ou menos ali na época da Revolução Francesa, e esse filósofo ele chama a atenção que 200 anos de prisões não resolveu o problema da delinquência. Pelo contrário, a prisão ela serve como um mecanismo de produção de delinquência, produção do indivíduo criminoso. Nesse sentido, ela é vitoriosa, nesse sentido oculto, porque o que ela anuncia, o que a prisão anuncia, pelo menos esse sistema penitenciário moderno, é que ela existe para reformar o indivíduo, para reinserir o indivíduo criminoso na sociedade. Mas o que ocorre, na verdade, não é isso. Os indivíduos que retornam da prisão, e isso é uma outra coisa que aparece no filme, no documentário Sem Pena, é a ideia de que a prisão é a universidade, a academia do crime. Isso aparece em várias falas, tanto de ex-presos quanto de especialistas no sistema prisional brasileiro, que informam que a prisão no Brasil, ela, na verdade, ela funciona como um mecanismo de agenciamento, de pessoas que muitas vezes cometem delitos pequenos, mas que acabam ingressando no mundo do crime, porque, desamparadas pelo Estado, muitas vezes miseráveis, acabam sendo captadas pelo crime organizado. Uma outra coisa também que o filme trata de maneira assim, de relance, mas que é bastante importante também na história da prisão no Brasil, é a existência das facções. As facções
tem uma relação curiosa, que é uma forma, né, enfim, uma forma de organização dos presos para, inicialmente, ela surge com essa proposta de uma forma de organização dos presos para exigir os direitos básicos, né, do cidadão, né, os direitos básicos na prisão. Então, e há uma correlação, né, quanto mais precária as prisões, quanto mais tenebrosa as cadeias no Brasil, maior o número, né, de adeptos, ou de aderentes, de indivíduos que acabam sendo captados, né, capturados por essas facções, né. Então, essa é uma disputa que, a meu ver, alimenta, inclusive, a existência do próprio Estado.